Hoje eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que eu ouvi. Mas antes eu queria falar sobre algumas situações que no decorrer da nossa vida nós vivemos, nós passamos e que vai nos tornando mais firmes, mais resistentes, mas ao mesmo tempo também pode nos endurecer. Eu não sei se você já viveu uma situação de se decepcionar com uma amiga, uma amizade. Você passou por uma decepção com uma pessoa que você confiava. Ela te distratou, ela inventou uma mentira sobre você. Eu não sei, aconteceu uma coisa muito horrível. E a nossa primeira atitude é: nunca mais eu quero passar por isso. Então a gente pensa, lembra de tudo que nos levou a viver aquilo. Então a gente começa a se defender. Eu agi assim, eu abri muito a minha vida para essa pessoa e ela me expôs. Eu confiei demais numa pessoa. Eu abri minha casa para alguém e aconteceu isso. Então a gente começa a vigiar. Não vou mais fazer isso, vou me fechar aqui porque eu sei que deu errado. Então a gente começa a criar algumas defesas. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente começa a endurecer por causa das decepções que a gente sofre, né? Quando a gente é muito repreendida em algo, a gente tem duas opções. Ou você aguenta o tranco e recebe todo dia aquela mesma repreensão e permanece na tua essência, ou você fala assim, quer saber de uma coisa? Eu estou cansada de levar na cabeça, então eu vou mudar. Mas esse tipo de coisa, essas situações pode acabar nos endurecendo. No dia a dia a gente pode acabar se endurecendo. Se você fala muito com o seu filho e o seu filho nunca lhe obedece, você vai endurecendo. Então qualquer coisa já é motivo para você ver o mal no seu filho. Teu marido, você fala situações com ele e ele nunca te dá ouvido, ele sempre é ignorante com você, isso vai te endurecendo, vai te fechando. No trabalho, você tem uma funcionária lá no seu trabalho que você explica várias vezes a mesma coisa e a pessoa nunca muda, você já não tem mais paciência. Então, quando você vai falar com ela, você já vai sendo dura. E se der alguma coisa de errado naquele setor, a primeira pessoa que vem na sua cabeça eu acho que foi fulana. Porque isso vai nos endurecendo. E as lutas, ela cria uma casca grossa para a gente aguentar mais o tranco. Isso é bom, mas ao mesmo tempo, se isso nos fecha, se isso nos endurece, é ruim. Porque aí a gente vai perdendo oportunidades. Você não se permite viver coisas diferentes e que não vai ser mais traumáticas porque você se endureceu. E isto é perigoso. Então, falando isso, eu vou falar da mensagem que eu ouvi. Que nós temos que ser um barro mole na mão de Deus. O oleiro, ele não pode trabalhar quando o barro é duro. Porque se o barro for duro, ele não consegue manusear. Então ele precisa jogar água, amolecer. E ali ele pode trabalhar naquele barro e fazer um vaso novo. Assim é a nossa vida. Não deixe que as situações e os traumas e as coisas desagradáveis que você viveu na sua vida te endureça a tal ponto de você não conseguir ter ouvidos para ouvir mais nada. Olha o que Jesus fala sobre isso em Mateus 13. Quando ele fala da parábola do semeador, os discípulos falam assim para ele: por que o Senhor fala com eles só por parábolas? Jesus fala assim, porque
Eles vendo não veem, eles não conseguem enxergar, e ouvindo não ouvem. Então Jesus tinha que contar uma história para eles. Eu vou ler agora no versículo 15 do capítulo 13 de Mateus, que Jesus está falando: posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutam com seus ouvidos e fecharam os seus olhos para evitar que enxerguem com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e convertam-se e sejam por mim curados. Quando a pessoa ela endurece, ela já não consegue ver e ela não consegue ouvir de fato o que está acontecendo. Esse é um perigo muito grande. O nosso coração não pode estar endurecido para nada e nem para pessoas, porque aí a gente só vai ver o lado ruim. E quando se fecha para Deus, porque aí na pregação que eu ouvi, na palavra que eu ouvi, é quando a pessoa ainda reclama de Deus. Por que o Senhor deixou acontecer isso? Ela se fecha para Deus, que ela vê que a coisa tinha tudo para dar certo e não deu, e ela se entristece, ela se aborrece, ela reclama, ela não abaixa a cabeça e fala: amém, meu Deus, seja feita a tua vontade. Não, ela fica ainda retrucando. Por quê? Por quê? O Senhor não está vendo isso? E aí é um perigo muito grande, porque o coração, se ele ficar petrificado, a pessoa vai ouvir tudo com má vontade. Então, se você diz assim: eu tenho percebido meu coração endurecido, porque eu passei por decepções, não digo, Valéria, que está endurecido para tudo, não digo isso, não é que meu coração está endurecido para tudo, mas em certo ponto, em certas situações, ou com certa pessoa, ou nesse tipo de trabalho, o meu coração se fechou. E realmente eu já não ouço de bom grado, eu já ouço mais de má vontade. Eu já não consigo enxergar o que é bom. E isso não está me fazendo bem. Então, se você reconhece, então pede a Deus para quebrar o seu coração, quebrantado. Fala para Ele: meu Deus, joga água no meu coração, porque meu coração é de barro. E o barro está endurecendo. E o Senhor é o oleiro. Então joga água nesse barro e faz do jeito que o Senhor quer. Manuseie o meu coração. Eu sozinha não consigo. Eu lembro de uma oração que eu fazia, gente, quando eu era nova. E até hoje eu faço essa oração, mas quando eu era nova, quando eu me converti, eu sempre falava isso para Deus. Meu Deus, se eu tivesse o poder de enfiar a mão dentro de mim e tirar o que não presta, eu mesma faria, com as minhas próprias mãos. Mas eu preciso do Senhor, do sangue de Jesus, me limpando, me purificando. Então, eu te suplico, faça isso. Se você percebe que as dificuldades que você enfrentou até hoje, de repente fez o teu coração endurecer em algum setor da sua vida, talvez não em tudo, mas alguma coisa você está endurecida. Você está endurecida a um ponto que você já não consegue mais ouvir de bom grado. Mas você ouve quando tem que ouvir de má vontade, você não consegue ver o lado bom das coisas, você está fechada para isso. Então, não teve o lado positivo. As lutas, ela faz a gente se tornar casca grossa. E isso é bom porque a gente aguenta, a gente fica mais resistente. Mas quando as lutas nos faz endurecer, é muito perigoso. Então pede a Ele: joga água na minha vida. Joga água. E a água, gente, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Ele é capaz de nos limpar, de nos fazer
o que estava duro se tornar maleável. E aí ele pode trabalhar. Não é assim que o oleiro faz com o vaso? Ele vai jogando água na argila e ali ele vai moldando. Tá bom? Então, eu espero que essa palavra te abençoe, como me abençoou. E quando eu ouvi, eu falei com Deus, meu Deus, e eu fui falando para pontos da minha vida que eu percebia que eu estava endurecida. Eu fui falando pontos da minha vida que em algum momento, por causa de uma dificuldade, de uma luta, sei lá do que, eu fui percebendo que eu não fui me tornando mais resistente, eu fui me tornando endurecida. É diferente. Resistente é uma coisa, endurecida é outra. E eu fui falando com Deus, quebra a minha vida, me faz de novo, joga água em mim, para que eu seja maleável. Tá bom? Espero que te abençoe. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.